Olha, 15 de outubro. Todo mundo que já passou pela escola no Brasil conhece bem essa data, né? É o famoso Dia do Professor. Pois é, a gente sabe que é dia de folga, o que é ótimo, mas por que justamente no dia 15 de outubro? De onde veio essa escolha? Tem uma história bem interessante por trás disso e é nela que a gente vai mergulhar agora. Antes de mais nada, só para deixar claro um ponto importante, o Dia do Professor é um feriado escolar. Isso quer dizer que, sim, professores, alunos, todo o pessoal da escola geralmente não trabalha. Mas para o resto do país, é um dia útil como qualquer outro. Então, para a gente entender de onde veio essa data, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não. A nossa história começa lá atrás, em 1827, na época do Brasil Império. Olha só que interessante. A história toda pode ser dividida em 4 grandes momentos. Começa lá com o decreto do Dom Pedro I. Depois, muito tempo depois, ganha um novo fôlego com a ideia de um professor em São Paulo. Aí vira lei pela primeira vez graças a uma mulher incrível, uma parlamentar pioneira, e só então finalmente se torna oficial no Brasil inteiro. Vamos ver cada um desses passos. Então, o ponto de partida é esse aqui. No dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I assinou a primeira Lei Geral sobre Educação Primária do Brasil. A ideia, para a época, era bem ambiciosa: criar o que eles chamavam de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos do país. Mas olha só o que essa lei dizia sobre o que era ensinado. Isso aqui diz muito sobre como era a sociedade da época, né? A grade curricular era bem diferente para meninos e para meninas. Ambos aprendiam a ler, a escrever, a fazer contas básicas. Só que aí a coisa mudava. Enquanto os meninos tinham aulas de geometria, as meninas aprendiam o que era chamado de prendas, ou seja, costura, bordado, uma educação bem diferente. Ok, agora a gente vai dar um salto gigantesco no tempo, pula 120 anos para frente. Aquele 15 de outubro do Decreto Imperial tinha caído no esquecimento, até que duas pessoas, em lugares diferentes do Brasil sem combinar, trouxeram essa data de volta e plantaram a semente do feriado que a gente comemora hoje. A primeira iniciativa veio de São Paulo. Em 1947, um professor chamado Salomon Becker teve uma ideia que nasceu de uma necessidade muito real. Ele percebeu que o segundo semestre era super longo, cansativo e que todo mundo, professores e alunos, chegavam em outubro já exausto. Então ele sugeriu: e se a gente usasse o dia 15 de outubro para dar uma respirada? Fazer uma confraternização, um dia de descanso? Uma ideia simples, mas que veio direto do chão da escola. E essa frase dele é muito famosa e resume bem o pensamento por trás da ideia. Professor é profissão, educador é vocação. Para ele, não era só um trabalho, era algo a mais. E essa celebração que ele propôs começou a a se espalhar por outras escolas de São Paulo. E enquanto essa ideia do professor Becker estava crescendo em São Paulo, de forma mais orgânica, em outra parte do país, uma outra pioneira estava fazendo história e agindo de uma forma diferente. Essa pessoa é Antonieta de Barros. E aqui a gente precisa parar um pouco para entender o tamanho dessa mulher. Ela é uma figura gigantesca da nossa história que por muito tempo não teve o devido reconhecimento. Pensa só, Antonieta foi a primeira mulher negra a ser eleita para um cargo público no Brasil. Isso em uma época com barreiras raciais e de gênero que a gente mal consegue imaginar. Ela era professora, jornalista e como deputada lá em Santa Catarina, a grande bandeira dela era educação para todos. E foi ela a autora da primeira lei que criou o Dia do Professor, em 1948, no estado dela. Certo, então a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: uma iniciativa mais popular em São Paulo e uma lei oficial em Santa Catarina. Como é que isso tudo virou uma data nacional? Foi um processo bem claro. A ideia é que começou com o professor Salomon Becker, foi se espalhando, mostrando que existia um desejo por essa data. A lei da Antonieta de Barros, em Santa Catarina, criou um exemplo, um precedente legal. Juntando essas duas forças, o movimento ganhou corpo e acabou chegando lá em Brasília. E aí veio o passo final. Em 1963, quase 100 anos e meio depois do decreto original de Dom Pedro, o presidente João Goulart assinou o decreto que oficializou o 15 de outubro como o Dia do Professor em todo o Brasil. O texto do decreto dizia que era um dia para enaltecer a função do mestre na sociedade moderna. Essa história da criação da data é bem legal, né? Mas e hoje?
como essa data conversa com a realidade dos professores no Brasil. Agora a gente sai um pouco da celebração para olhar para um contraste bem marcante. Claro, todo dia 15 de outubro a gente vê muitas homenagens, mensagens de carinho, os alunos levam um presente, e esse reconhecimento, esse afeto é super importante, não há dúvida disso. Só que quando a gente olha para os dados, a realidade é bem mais dura. Esse aqui é talvez o maior exemplo. Segundo um relatório da OCDE, de uns anos atrás, de 40 países analisados, o Brasil tinha o pior piso salarial para professores, o último da lista. E a questão salarial é só a ponta do iceberg. A lista de desafios é enorme. A gente está falando de condições de trabalho muitas vezes precárias, da falta de reconhecimento da sociedade como um todo, da violência dentro das escolas. Tudo isso gera um impacto gigantesco na saúde mental dos professores, com taxas altas de ansiedade, de depressão. O resultado? A carreira de professor hoje, infelizmente, atrai poucos jovens. Então, olhando para esse cenário todo, talvez o 15 de outubro precise ser mais do que um dia de presentes de homenagens. A data se torna, na verdade, um convite para uma reflexão muito mais profunda sobre a valorização de quem educa e, no fim das contas, sobre o futuro da educação no nosso país. E acho que ninguém resumiu isso melhor do que o nosso patrono da educação, Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É um ciclo, né? Sem professor valorizado, a educação perde força. E sem educação, a sociedade não avança. Então, depois de conhecer toda a história por trás da data, a gente fica com essa pergunta que é a que realmente importa. A homenagem é legal? Claro que é. Mas a valorização precisa acontecer todos os dias. A questão é, como a gente transforma o reconhecimento de um dia em ações concretas que mudem de verdade a realidade da educação no Brasil? Fica aí a reflexão.